Boa noite a todos. Que a paz se faça presente no coração de cada um. Queria saber se tem alguém aqui pela primeira vez na Casa Miramês. Não, né? Tudo bem então, gente. Bom, pessoal, hoje nós temos aí, como estudo da noite, as Irmãs Fox e o despertar da humanidade para o mundo espiritual. Quem vai fazer o estudo por nós é o nosso companheiro Lucas Vaz, que já está aqui conosco. Então, para que possamos ter um estudo harmonioso, já quero pedir para desligar o celular, ou colocar no modo silencioso, já colocarmos aqui com o pensamento elevado ao alto, já desligando das preocupações do dia a dia, e que para que possamos também fazer essa prece de uma forma tranquila e serena. Vamos lá então? Então, Deus, nosso Pai de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade da vida, te agradecemos por estarmos aqui hoje na Casa de Miramês, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, que possa iluminar a cada lar aqui representado, agradecendo a Miramês e a toda a sua equipe, que nos recebe de braços abertos, já nos amparando e nos auxiliando. Que o despertar, o esclarecer e o consolo se faça presente hoje em nossos corações. Que assim seja. Convidamos então o nosso irmão Lucas. Caras amigas e caros amigos, que bênção e forças para o aprender e para o trabalhar cresçam dentro em cada um de nós, e que a paz do Mestre fortifique os nossos propósitos, permanecendo conosco como recurso divino para alcançarmos a nossa iluminação interior. Como já gentilmente me apresentaram, meu nome é Lucas Vaz de Melo, eu venho do Grupo Sheila, e meu coração, eu tenho que partilhar com vocês, ele está aqui pulsando de uma forma diferente. Nós já estávamos com a nossa agenda do ano 2026 e primeiro semestre de 2027 fechadas. Mas quando eu recebi o convite da nossa companheira e eu vi lá o nome do Miramês, meus olhos até ficaram cheios de lágrimas, porque é uma alegria enorme ter a oportunidade de estar em um ambiente onde nós sabemos ser ele e a sua equipe maravilhosa, os patronos, os protetores que conduzem os passos desta casa, que sem sombra de dúvidas é mais um ponto de luz na nossa capital a contribuir na expansão das palavras de vida eterna, as palavras que enxugam as nossas lágrimas, as palavras que nos trazem esperança para o porvir. Mas é uma belezura essa natureza que envolve a cada um de vocês. Eu espero que, como eu, todos vocês tenham pegado o chazinho da Caena, porque isso não é todo lugar que você chega e tem um chazinho, não. O pessoal te serve até Coca-Cola, mas chá... Então a gente tem muito a agradecer por essa oportunidade, que é uma bênção em nossas vidas. O educador austríaco Rudolf Steiner, ele nos traz que, em conhecendo o mundo, o homem descobre a si mesmo. E em descobrindo a si mesmo, em descobrindo a si próprio, o mundo se revela. E o mundo que se nos tem revelado nos faz um convite decisivo para que possamos modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, para que a resultante também seja uma modificação no nosso agir. E quando nós falamos em mudança do pensar, nós falamos em ressignificar a nossa vida ante a vida que nós até então vivíamos.
vida de verdades, mas também vida de incertezas. Nós somos partícipes de um processo em que matéria se sutiliza e aquilo que é sutil se materializa. Todos nós que aqui estamos, hoje já compreendemos que casa não tem a mesma conotação que possivelmente os nossos antepassados tinham. A casa, independente da alvenaria, de portas, janelas, revestimento, ela fala também sobre lar. E lar independe se ele é paupérrimo ou se ele é luxuoso, porque fala sobre afeto. E os espíritos, quando remetem à intimidade, eles utilizam esse termo casa, esse termo lar, pois essa é a grande proposta do Cristo para todos nós: cuidar da nossa casa, cuidar do nosso íntimo, para que a resultante seja a mudança na grande casa que nos acolhe, chamada planeta Terra. Momentos como este que aqui hoje nós vivemos são muito significativos, pois abrimos a porta da nossa intimidade para receber as palavras divinas. Nós abrimos a porta da nossa intimidade para que a luz entrando, a sombra, ela se diminua. E lembrando as palavras da nossa mentora, irmã Sheila, em uma página linda escrita através do Chico, é necessário conhecermos os pontos mortos existentes em nós. E a nossa irmã Sheila desdobra que os pontos mortos existentes em nós não são assim tão negativos, mas são pontos de sombra que esperam de nós a coragem para desbravar o desconhecido. E quando nós nos esforçamos em conhecer o desconhecido, em dado momento da nossa jornada evolutiva, ela passa a ser algo conhecido. E quando conhecemos, nós passamos a dominar as sombras e percebemos que onde nós víamos desafio, em verdade, a vida nos convidava a equacionar a solução. O advento do Consolador prometido fala sobre essa proposta de uma mensagem que vem sobre uma nova perspectiva, trabalhando aquilo que já está presente nas nossas bases planetárias, mas que vem com razão e com carinho falar para o nosso íntimo. Nós estamos falando sobre o trabalho íntimo porque, de fato, quando nós recebemos, seja no hospital ou na clínica, a pessoa ela pode perpassar por diversas situações externas da vida, profissional, conjugal, familiar, mas em dado momento a pessoa traz o eu. E o eu nessa situação. E o Consolador, ele vem nos falar sobre a nossa presença, sobre o nosso eu nesta casa que nos acolhe e que cumpre com um objetivo. Este orbe terceiro é nave de almas, cujo celeste professor é Jesus. O contemporâneo de Kardec, Camille Flammarion, em seus desdobramentos, acompanhado pela sua tutora espiritual, Urânia, sim, Urânia, a deusa da astronomia, em observando o nosso planeta de fora, diz: ah, se todos pudessem contemplar o que eu vejo, minha mentora, todos perceberiam que somos partícipes de uma ilha flutuante, contemplando outras ilhas que abrigam espíritos necessitados da evolução. E hoje nós vemos da recém-chegada
viagem última feita pela NASA, os seus astronautas assim se expressando quando foram perguntados: o que podem vocês dizer à humanidade que vos assiste sobre a observação que faziam do planeta? Em meio àquela escuridão, eu enxerguei o planeta Terra como sendo um bote salva-vidas. Mas a salvação não é conversa de determinada escola religiosa? Não. Porque, de fato, é um bote salva-vidas. Quando nós estamos na atualidade, com presença de espírito, onde a vida nos coloca, nós vivemos os processos educativos dos determinados ambientes onde nós estamos. E se estamos em um mundo escola, algo ele tem a nos ensinar para que possamos dar passos progressistas na senda evolutiva e de forma consciente, compreendendo quem sou, de onde vim, qual é a minha missão e para onde eu retornarei. Mas missão, tem certeza do que me diz? Missão, sim. Estamos em um orbe de provas, expiações e missões. Temos missões de um Chico Xavier. Temos missões de um Divaldo. Temos missões de um Mahatma Gandhi. Temos missões de João Evangelista, de um Francisco de Assis, e tem as missões que são como as nossas, as missões de ser mãe, as missões de ser pai, as missões de ser educadores, as missões de tutelar vidas, as missões de ser construtores. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós tem algo a realizar e deve sim por nós ser valorizado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus vaidoso? Não. Jesus reconhecedor de quem é. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus dizia aquilo somente para o colégio apostolar? Não. Jesus dizia para o colégio apostolar que era a representação arquétipica de todos nós que aqui estamos, porque somos nós hoje mulheres e homens da atualidade, mulheres e homens também de um passado que formou a humanidade como está, em seus pontos de desafio, mas também em seus pontos de progresso. Então, quando Cristo ele disse: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele estava dizendo para nós: andai como filhos da luz, vossa missão é iluminar. No mundo sim tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, o Cristo de Deus, venci o mundo e suas vicissitudes, suas ilusões. Vós também, seguindo o meu passo, negando a vocês mesmos, diariamente tomando a sua cruz, poderão vir seguindo os meus passos. Não sou vosso pai, sou vosso irmão. Nós ensinamos isso para as crianças na evangelização. Não devo fazer confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Deus é Pai e Jesus é nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus. Esse Pai é meu, é seu, Ele é nosso. A diferença talvez do Cristo para nós seja o seu nascimento no sentido de ser espiritual, o seu despertar, e que ele desde o início disse sim. E nós somos aqueles que até pouco dizíamos não e que hoje dizemos agora não. Amanhã, quem sabe. Mas estamos no esforço de dizer constantemente sim para os desígnios da vida que são a vontade de Deus Pai para todos nós. E isso nós estamos tirando Jesus e o Evangelho do lugar de ícone religioso e trazendo para um campo real de atuação na nossa vida. O nosso professor Honório, ele tinha uma síntese maravilhosa dizendo assim: nos primórdios da humanidade,
Na formulação do Antigo Testamento, nós éramos aqueles que questionávamos. Por quê? Para quê? Com o Cristo, nós obtivemos a resposta. E no início do 3º milênio, nós somos aqueles que somos convidados a dar o testemunho ante aquilo que já conhecemos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque tens conhecido tudo que tenho escutado da parte de meu Pai. E mais uma vez, Jesus estava dizendo para a humanidade: eu já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque todos que aqui estamos nos 2 planos da vida, temos escutado o que Ele tem nos falado há mais de 2000 anos. Mas a nossa maneira de nos relacionar com esse aspecto espiritual da vida teve os seus marcos, as suas evoluções. E em uma cidadezinha do estado de Nova York, em Hydesville, em uma casa singela da família Fox, de 3 irmãs, 2, Catherine e Margarida Fox, que tinham possibilidades de se comunicar com o além-túmulo e não conheciam. No dia 31 de março de 1848, tem o seu primeiro contato espiritual. E quando nós observamos este marco planetário, nós observamos que em Londres, simultaneamente, em 31 de março de 1848, há uma atividade em uma praça pública do evento marxista que trazia a amplitude da vida material, comprovando-a para a sociedade daquela época como que o que bastava em nossa vida era o materialismo. E simultaneamente, na casa da família Fox, ocorre aquilo que se difere do campo material, porque o campo material ele tem uma vida, 60, 80, 100 anos. Mas aquilo que é espiritual se perpetua nos milênios. Então, as irmãs Fox, que brincavam em casa, lembrando que uma tinha os seus 14 e outra os seus 16 anos, escutam pancadas, mas observam que essas pancadas elas não eram externas. Nós conseguimos perceber quando uma pancada ela vem de um movimento externo e de quando ela vem de um movimento interno. E essa pancada, ela dava em diversos locais da casa que, pelos seus característicos, eram ali de madeira. O que será que estava dentro da madeira e que produzia aquela pancada que só poderia ser feita por um humano? Porque eram placas de madeira. O que explicaria aquilo? Aí nós vemos a fenomenologia entrando em ação, despertando a nossa curiosidade para um foco diferente. Elas passam, através das pancadas, a interrogar sobre aquele espírito. Ali, elas começam a desenvolver a comunicabilidade com os espíritos, que depois nós passamos a ver com o nosso professor Kardec, alguns anos depois, em Paris. Mas, ainda em Hydesville, elas vão conseguindo, com o amparo de outras pessoas que foram se aproximando, a entender que ali se tratava de uma personalidade espiritual que desejava se comunicar. E elas o chamam de pé rachado. E o pé rachado, nas suas pancadas, uma pancada significava A, 3 pancadas significava C. Elas conseguiram entender que aquele
pé rachado tinha um nome. E ele se chamava Charles Roseman. E havia sido um mascate. E aonde era a atual residência da família Fox, ele se hospedava, pois ali era uma hospedaria. E naquela hospedaria, a sua vida foi tirada através de um assassinato pelos proprietários. Então, aquilo tomou uma proporção muito grande, pois a própria vizinhança foi espalhando para as outras comunas ali próximo, repórteres vieram e tinham um objetivo aquela comunicação. Ele estava ali enterrado junto à maleta com os objetos a qual ele vendia. Então todos queriam se certificar. Levantaram as madeiras da casa e ali estava uma surpresa. Não tinha nenhum corpo, nem tinha nenhuma maleta. Anos se passaram. A família Fox passou por perseguição, pois quando nós falamos ali dessa primeira metade do século XIX, ainda havia resquícios de uma caça às bruxas, sobre algo que se relacionava com o dito Santo Anás, com o dito demônio. Elas se afastaram daquela casa. E um grupo recebeu a doação daquela casa. E eles, em fazendo uma reforma, quando estancam as madeiras de uma das paredes da casa, lá estava o corpo de Charles. O esqueleto, os seus objetos de metal e a sua maletinha que ele trabalhava como mascate. Então, de fato, o que o Espírito ali comunicava era verdade e, de fato, havia possibilidades de comunicarmos com o invisível. Todo o processo de desenvolvimento intelecto-moral da humanidade encontra no seu apogeu, ou seja, no seu ápice, a espiritualidade. Quando os cálculos matemáticos, quando as equações não encontram um resultado, quando a nossa razão se vê limitada, só nos resta constatar: foi Deus, foi Deus, foi Deus. E apesar dos processos aos quais nós nos entregamos, processos de uma vida de encarnado, ou seja, processos materiais, a nossa personalidade espiritual, ela triunfa traçando para todos nós o que conhecemos como sendo os padrões de conduta moral. Não há como fugirmos disso. Nós que habitamos as terras do Cruzeiro do Sul, quando observamos em viagens amigos que partilham sobre outros locais do planeta, cada um tem a sua forma de se relacionar com a espiritualidade. Mas é somente no Brasil que nós respiramos espiritualidade em plena harmonia. Nós vemos, sim, desafios entre algumas escolas religiosas, mas nada comparado com outros pontos que até hoje brigam, lançam bombas, porque é tida como sendo a terra prometida. Nós somos aqueles que temos a oportunidade derradeira de estar sobre o repouso da sombra da sublime árvore do Evangelho. Mas o repouso, no entendimento da espiritualidade, não significa ociosidade, mas significa oportunidade de, sob uma atmosfera fraterna, nós desenvolvermos os atributos do Espírito. Então, no marco com as irmãs Fox, logo em seguida ao advento da terceira revelação, Kardec
coloca em 4 etapas a chegada do Consolador prometido às nossas percepções. A primeira, a fenomenologia, despertando a nossa curiosidade para um outro foco de realidade. Nós saímos da mística e passamos a compreender um processo que é real. Um processo que ocorre com o outro e que ocorrerá conosco. Em segundo, ele nos traz a filosofia. Nós passamos a questionar não somente a nossa vida corriqueira e literal, mas uma vida transcendente que impacta em nossa vida. Ele traz um terceiro elemento, a moral. A moral despertando em nós a vontade e o desejo de nos alinharmos com o Pai novamente. E em quarto, ele nos traz a renovação social. Enquanto a mística não atingiu o nosso coração, ou se atingiu, nós a desviamos, vem a ciência, com a sua exatidão, comprovar esses fenômenos que geram efeitos em nossa vida. Quando nós falamos sobre o advento do Cristo Consolador, quando nós vamos caminhando por uma perspectiva científica, nós sempre temos a oportunidade de, por caminhos certos, volver o olhar para nós. Em quais desses estágios nós estamos em relação à espiritualidade? Observemos, estamos falando espiritualidade, não estamos falando espiritismo, não estamos falando protestantismo, não estamos falando sobre o umbandismo, não estamos falando sobre o catolicismo. Estamos transcendendo para o quesito espiritualidade. Pode ter alguém sentado ao nosso lado que é de uma escola religiosa que não seja a espírita, que é uma filosofia com suas bases científicas. E quando nós temos desenvolvido ou estamos na busca do desenvolvimento do quesito espiritualidade em nossas vidas, nós sentamos em harmonia ao lado desse que aparentemente é diferente e nós conseguimos entrar em comunhão com o Pai. E o Espiritismo, em explicando o seu surgimento e o seu objetivo, ele se define muito bem como sendo as chaves de acesso ao Evangelho. Como dissemos, o Evangelho são as palavras de vida eterna. São as páginas que enxugam as lágrimas do nosso eu mais profundo. O nosso querido Eurípides Barçanufo, em uma comunicação em outubro de 2025, nos trouxe que se opera presentemente no planeta uma aferição moral de toda a humanidade. E por mais que 2000 anos de evangelho ainda não tenham extirpado a angústia, as guerras, as mazelas, esses 2000 anos, eles significam o sublime cântico da esperança que todos nós podemos escutar e nos deixar por ele ser envolvido. Sábias palavras do nosso querido Eurípides Barçanufo, nos dizendo sobre um processo que, quando nós passamos a compreender a espiritualidade e a nos perceber como essa espiritualidade, nós nos percebemos como aqueles que estão sendo aferidos no ponto moral. Em um momento em que a Terra passa por uma transição, mas não somente o organismo planeta, mas o organismo planeta onde nós fazemos parte desse organismo. Quando nós vimos, principalmente o nosso querido Miramês, no livro Iniciação Viagem Astral, escrito pelo Lancelin, ele nos traz uma riqueza de ponderações em que nós observamos
movimentos atuais que falam sobre movimentos passados existentes ainda em nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós herdamos aquilo que é positivo, mas também herdamos aquilo que ainda é desafio. Nós somos herdeiros das eras instintivas. Somos herdeiros da era da agressividade. Há um relato fantástico no livro Iniciação, Viagem Astral, aonde Miramês ele descreve o encontro de almas quando nós vamos, por exemplo, em um estádio de futebol. É nobre o porquê que nós ali nos reunimos. Mas quando nós vemos os desvarios da agressividade, Miramês traz uma narrativa riquíssima e pautada em uma ciência que diz: aqueles que antes se reuniam em um coliseu, aqueles que se reuniam em uma arena para ver homens lançados aos leões, ressurgem nesses nossos irmãos que brigam por aqueles que correm atrás de uma bola. O leão torna-se uma bola, o lutador torna-se o jogador. E nós nos tornamos aqueles que lá vão para poder assistir. Então vejamos como que, analisando a nossa vida atual, os movimentos da nossa sociedade, nós percebemos sim os pontos mortos existentes em nós, mas também percebemos o que nós já melhoramos e o que nós podemos melhorar. Não estamos dizendo que é errado ir para o campo de futebol, mas nós estamos analisando o encontro de almas afins. Nós também somos um encontro de almas afins. O mundo, ele tem os seus convites, meu Deus, a beleza de um shopping, a graça de um filme que nós podemos assistir com as nossas esposas, com os maridos, com os nossos filhos. A belezura da gente sentar em casa com um bolo na mesa e conversar, ou então fazer fofoca, que pena. Mas nós dizemos não, nós dizemos agora não, e nós estamos vindo para cá. Nós estamos vindo para cá para registrar no livro de nossas vidas: eu me permito ser cuidado. E o livro da vida, ele reconhece o grande editor chamado Deus, que já nos foi apresentado a terceira revelação. E que se nós registramos no livro da vida, hoje eu me permito ser cuidado, amanhã nós teremos que escrever no livro da vida que nós também cuidamos do outro. Dr. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz que o outro é a ponte para que possamos alcançar Deus. Olha que beleza, meu Deus. Um médico dizendo isso. Um médico. Nós muitas vezes não esperamos escutar isso de uma área tão exata, mas com o que é espiritual, nós esperamos escutar isso de uma área exata. Porque é necessário exatidão para compreender que Deus manifesta-se em nossa vida através das leis naturais. A terceira revelação, ela vem reformular a nossa forma de nos relacionar com Deus. Não mais o temor, mas sim obediência. A terceira revelação vem nos tirar do lugar de filhos rebeldes para filhos que entendem o amor perdão, o amor reconciliação, o amor caridade, o amor conhecimento de si próprio. O nosso professor Honório disse em 2004 uma síntese maravilhosa na nossa união: ser é um processo finalístico. Olha só como é lindo estudar sobre a evolução. Ser é um processo finalístico. Na atualidade, devemos estar, e estar com propriedade. Eu fico me perguntando onde que deve estar Honório. Deve estar aqui pertinho da gente, com certeza, mas também deve estar um pouco distante, porque síntese revela evolução. E isso quem nos diz é Emmanuel. Capacidade de síntese revela-nos evolução. Então, ser é um processo finalístico. Em a primeira revelação,
a personificação era Moisés. Em a segunda revelação, a personificação foi o próprio Cristo de Deus. E em a terceira revelação não há personificação, porque são as vozes de além-túmulo que retornam para nos dizer qual o próximo passo a seguir. Depois de ler Nosso Lar, Os Mensageiros, A Vida Continua, depois de ler as ponderações riquíssimas de Emmanuel e Miramês acerca do Evangelho, nós consultamos O Céu e o Inferno de Kardec e nós percebemos ali, nas entrelinhas, as palavras sobre uma colônia espiritual, sobre uma realidade de sofrimento que nada mais é do que ação e reação. Nós somos livres para semear, mas somos constrangidos a uma colheita que é certa. Não há como plantar arroz e colher feijão. Não há como disseminar o ódio e colher amor. Não há como semear a discórdia e colher paz. Não há. Mas que Deus é este? É o Deus que nos diz: para o outro, misericórdia; para você, meu filho, justiça. Mas essa fala é nós. Eu dizendo para mim mesmo, para a situação com o próximo, perdoar 70 vezes 7 vezes. É usar de misericórdia para com o outro, porque aqueles que não usaram de misericórdia para com o outro e usaram da justiça de ilusão que nós criamos, vêm nos dizer sobre as trágicas consequências de agir achando que nós somos senhores da grande vida. O advento do Cristo Consolador coloca diante de nós o espelho da vida, nos dizendo que sim, devemos fazer a viagem do vai para dentro, mas a viagem do vai para dentro não é eterna. Ela é para nos conhecer e, em resultante, conhecer o próximo. Santo Agostinho assim diz: ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás por amor. Se perdoares, perdoarás por amor. Se gritares, gritarás por amor. Se em tudo o que fizeres o amor estiver enraizado em ti, nada senão o amor serão os teus atos. Mas nós estávamos em um momento antes do século XIX de esponja, de absorção. E agora é o momento de nós colocarmos em prática. Mas faltava o vetor espiritualidade concreta, apesar de sutil, para que pudéssemos dar passos com mais consciência. Nós observamos na sociedade em que estamos, apesar de todas as maravilhas, que muitas vidas se circunscrevem apenas à vida material. Mas os espíritos, sobre o reflexo e cuidado do Espírito Verdade, vem nos falar sobre a importância de também desenvolvermos em nós a matéria mental. Não é viver achando que encarnados somos borboletas, podendo voar livremente por onde queiramos. Mas desenvolver em nós também aquilo que é matéria, mas é matéria mental. Eu digo que nas minhas análises, apesar da minha tenra idade, eu não conheço autor espiritual como Emmanuel e Miramês, em uma capacidade de síntese e expressão prática que tanto nos auxilie a trabalhar o campo mental. Emmanuel, ele vem nos ensinar sobre como estar com Jesus,
que é uma atitude de coragem. Há um convite amoroso no Evangelho: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Aqui eu estou, faze tu este movimento. Porque quando nós nos movimentamos, nós saímos de ambientes de ilusão. E nós nos salvamos. Fora da caridade não há salvação. Ai de nós que achamos que fazemos a caridade para o próximo. Eu venho para a sopa fraterna, fico naquele caldeirão mexendo. Ai, como eu faço caridade. Com certeza, um quartinho no nosso lar já está reservado para mim. Tende piedade dele, Miramês. Por favor, a caridade, em primeiro, é para nós. Quando nós servimos um prato de comida, nós estamos fazendo caridade por nós. Quando nós, médicos, diretores, quando nós, psicólogos, quando nós, diretores de determinado conselho, chegamos na casa espírita e falamos: meu amigo, eu vim para poder ser atendente fraterno. Aí ele vem com a terceira revelação, mostrando-nos que devemos estar com propriedade aonde? Na recepção. Ai, que beleza! Trabalhando a humildade. Queríamos ali estar fazendo o que fazíamos no hospital, no atendimento fraterno, mas não. Primeira coisa é ser um mensageiro do Cristo dizendo: se bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, vê sedenta nela a tua vida. És bem-vindo à nossa casa, qualquer um que se arrependa e conosco sirva ao bom amigo. E passam-se anos, nós às vezes escutamos desses nossos companheiros requintados no mundo, chegando e nos dizendo: ah, Lucas, bendita a hora que aqui eu cheguei e fui para a recepção. Bendita a hora que aqui eu cheguei e fui para a tarefa de picar legume. Bendita a hora que aqui eu cheguei e fiquei num lugar onde eu não seria visto, mas que eu podia trabalhar em mim os pontos mortos, as sombras que eu sabia carregar. O orgulho, a vaidade, a presunção. E aí nós vemos o trabalho da terceira revelação sendo feita, reformulando o velho para que o novo possa surgir com consciência, atuando em nossas vidas. Então, quando nós encontrarmos alguém que nos disser: fica ali, fiquemos, compreendendo que nós estamos tendo a nossa melhor oportunidade. O livro Ave Luz, o Espírito Miramês, o nosso mentor nesta casa de luz, ele nos traz diálogo do Cristo com os apóstolos. Então, quando Jesus conversa com Pedro, aquele ansioso, quando conversa com João, tão temeroso, ele está falando com nós que somos temerosos, que somos muitas vezes angustiados, que somos bravos, que às vezes somos desconfiados. E em um diálogo de Jesus com João Evangelista, o Miramês nos narra que tal era o ânimo de João Evangelista que ele pensava para consigo quando observava Jesus. Se Deus e o Cristo são um, eu e o Cristo podemos ser mais um. Meu Deus, olha que lindo. Isso deveria estar assim, na porta da nossa geladeira, no capô do nosso carro, na frente da nossa casa. A gente vai lá em Aparecida, a gente vê aquela linda demonstração de fé na porta das casas. Quem sabe nós seremos aqueles que iremos colocar esses dizeres lindos nas portas da nossa casa. Se Deus e Cristo são um, eu, João Evangelista, e Cristo somos mais um. Imaginemos se todos nós que aqui estamos
passarmos a pensar, a sentir e agir dessa forma, que nós e Cristo somos mais um. Nós já somos uma agremiação poderosíssima sobre a tutela de Miramês e da sua equipe. E aí nós vamos percebendo que a ciência do espírito imortal não é algo tão complicado. É algo que precisa de passar pela nossa lógica para que nós possamos raciocinar, para que possamos compreender e bem assimilar, para que a expressão seja mais segura. Paulo de Tarso, ele fazia o que era certo. Quando Saulo, ele fazia o que era certo, porque ele seguia a lei. Ele a interpretava na literalidade, mas ele a interpretava. Jesus não menospreza. Jesus reconhece nele as suas qualidades e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Ao invés de caminhar lado a lado comigo, porque eu e o Cristo somos um. Ó Paulo, venha comigo ser mais um. E Paulo realmente modificou muitas outras vidas para serem com Cristo. Eu vos preparei com leite, Paulo diz aos Coríntios. Vos preparei com leite e não com manjar, porque antes não podíeis e ainda não podeis. Nós somos essa humanidade de Coríntios, que éramos preparados com leite e não com manjar, porque não podíamos, mas já podemos dar as provas, os testemunhos de que já podemos nos alimentar com o manjar dos deuses. Não os deuses da superstição, os deuses do favor, mas os deuses que hoje chamamos de mentores e que nos convidam a uma relação adulta com a espiritualidade. Chico Xavier passou por um grande testemunho, um escândalo, quando foi colocado como o maior fraudulento do Brasil na revista O Cruzeiro. Emmanuel surge quando Chico está com o jornal O Cruzeiro diante de sua mão e o Chico lhe pergunta: Emmanuel, onde estavas tu que não viu que eu estava sendo enganado? E Emmanuel diz: ao seu lado. Como me deixou passar por isso? Como me deixou ser conduzido a isso? Chico, você foi conduzido pela dona vaidade. O Chico silencia e nada mais fala. E o Emmanuel arremata dizendo: Jesus foi para a cruz e você somente para o jornal Cruzeiro. Tudo passa. Será que nós estamos querendo de fato ter um tutor espiritual ou estamos querendo ter uma eterna babá em nossas vidas? O Chico não está tão distante de nós. Ele mostra suas possibilidades quando nós silenciamos para que o bem possa falar através de nós. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, no volume 4, em falando sobre perturbações de além-túmulo, ele nos coloca: depois da divulgação da doutrina dos espíritos na Terra, os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Nós vemos o Dr. André Luiz narrando sobre uma ala enorme nos hospitais de nosso lar, onde espíritos estavam adormecidos. E quando ele viu o prontuário médico dos espíritos, eram espíritos que não entendiam com consciência sobre o além-túmulo. Então, depois da morte, permaneceram no profundo sono. Justiça para com eles? Não. Misericórdia. Durmam enquanto é tempo, porque no momento em que para eles ecoar as palavras de vida eterna, eles despertarão para a verdadeira vida. Então, os que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos.
E muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz, olha só que riqueza, capaz de devolver a vida às criaturas mortas pela ignorância. João registra as palavras de Jesus no seu capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e para que tenhais vida em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para que tenhais vida e vida em abundância. Nós já a temos, mas muitas vezes vivemos como mortos vivos. Desperta, ó tu que dormes, nos disse Paulo. Levanta-te entre os mortos e brilhe a vossa luz. Vejamos como que, em analisando as palavras de Miramês, nós percebemos em uma linguagem articulada o Evangelho. E ele continua: o Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra todos os caminhos do amor que na terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. E ele continua: é muito bom e nobre que conheçamos a doutrina espírita. No entanto, certifica, ou seja, é o momento da análise. O Espírito Miramês, no mesmo livro, Iniciação Viagem Astral, faz uma descrição do porquê que uma mãe desencarnada ao lado do leito do seu filho não conseguia chegar até ele em vibrações. Ela estava com o seu rosário, tecendo contas, pedindo à nossa mãezinha pelo seu filho, e essas orações não chegavam a seu filho. E o Miramês, ele nos fala sobre o automatismo. E ele fala que se essa mãe orasse meditando em suas palavras, o seu filho seria ajudado. Mas como ela meditava pelo vício de simplesmente dizer, mas com pensamento ligado em outras coisas, a sua prece não chegava sequer a 1 centímetro de distância. Então, olha só, a análise que ele nos pede: certifica, por favor, meditem. Se estás compreendendo como ela é, com as profundas ligações com o nosso Senhor, o Cristo de Deus. E se assim perceberes que o é, prossigamos a nossa caminhada. Porque estar ao lado do Cristo significa passar por testemunhos. E muitas vezes os testemunhos, eles nos fazem querer desistir. Mas se nós compreendermos que estamos compreendendo a essência da voz de além-túmulo, lado a lado com Cristo, prossigamos dando o nosso testemunho. A atriz Ana Rosa, no Rio de Janeiro, foi convidada, apesar da desilusão em que ela estava vivendo, a abrir o seminário onde nosso professor Divaldo iria proferir uma conferência. E ela havia perdido um filho há muitos anos, tomado a decisão de não ter mais filhos, mas, pelo coração de mãe que muito ama, ela recebe da vida 2 filhas novamente. E uma dessas filhas sai de manhã para a escola e não retorna. Na esquina de sua casa, um automóvel desgovernado a esmaga contra a grade do seu prédio. Ana Rosa se vê desiludida. Ela narra que no dia seguinte ao enterro de sua filha, ela sai para ir à padaria e observa o mesmo sol brilhando, as pessoas na rua dizendo: o Rio de Janeiro continua lindo. Muitos que não sabiam que ela tinha perdido a filha a paravam: Ana Rosa, tira uma foto comigo. E ela dizia: que mundo é esse que não percebe a dor que eu estou passando? Mas ela prossegue a sua vida sem sentido, mas prossegue, e ela descendo as escadas, enquanto Divaldo subia, percebe que a mão desse mensageiro da paz a toca dizendo: quando terminar, preciso falar com a senhora. E ela não ia ficar, ela ia voltar para a sua casa. E terminada a palestra, o nosso professor Divaldo faz a descrição de uma jovem de cabelos longos,
com violetas em seu cabelo, que pedia para lhe dizer: mamãe, eu estou cultivando violetas não para colocá-las na janela, mas para preparar os caminhos para quando a senhora retornar. E ali ela tem a certeza de que viver é a melhor opção, de que viver, mesmo quando a vida não faz sentido, é a melhor opção. Porque em dado momento, as circunstâncias da vida nos dirão que aqueles que foram continuam a vida, e para nós que ficamos é necessário também continuar. Então não tenhamos vergonha da dor, não tenhamos vergonha da opressão. Sigamos confiantes, dando os nossos testemunhos, compreendendo e trazendo para a nossa mente essa frase: depois do mestre, martírios são troféus. Depois do mestre, uma pancada é um troféu. Depois do mestre, uma perda é um troféu. Porque nada comparado a um madeiro subindo o Calvário ante o que nós passamos, pois a cada um segundo suas obras. Então, finalizando já as nossas palavras, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, coloca: toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Quando nós falamos da relação do Emmanuel com o Chico, logo nós nos lembramos de 3 fatores. Que fatores são esses? Disciplina, disciplina e disciplina. Nós recebemos a carta orientadora, recebemos a palavra do atendente fraterno. Miramês vem e nos diz: disciplina, meu irmão, tudo passará. E nós, quando saímos porta afora, nos perguntamos como manter a disciplina. E eu vos deixo uma sugestão: criem ritmo na vida. A constância estabelece em nós profundidade de raízes. Então, segunda-feira é o encontro que nós temos com Miramês. Criemos esse ritmo. Não tenhamos vergonha da nossa dor e também não tenhamos vergonha de nos expor à luz, pois a luz ilumina e nos faz ver no problema a solução dos pontos que nós não sabemos, mas que precisamos reabilitar em nós. E recordando as palavras do cancioneiro da fraternidade, assim ele dizia: obrigado, Senhor, pelos olhos que tenho, que veem o céu, a terra e o mar, por essa doutrina santa, pelo sol que se levanta ante o festival de cor. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso lhe amar na sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. Obrigado, Senhor, por essas mãos que são minhas, mãos que acenam ao deuses, mãos que enxugam lágrimas, balsamizando dores, mãos que colhem flores, mãos que escrevem versos e canções, mãos de psicografia que ditam aos que aqui estão que nós não fomos e que o nosso amor venceu as barreiras do além-túmulo. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que clama ao mundo inteiro, paz ao mundo inteiro. Então, por favor, não nos esqueçamos de que nesta casa o nosso mentor é o Miramês e ele tem por cada um de nós aqui presentes um carinho muito especial. Muita paz a todos. E muito obrigado a Sheila e a coordenação da casa pelo convite. Agradecemos ao nosso irmão Lucas, né, pela condição de trabalho da noite. E ficou muita coisa para a gente refletir, né? A necessidade de pensarmos, né, na nossa caminhada, em como seguir o caminho reto, né, que Jesus tão bem deixou para nós, e muitas vezes a gente desvia, desloca desse caminho e faz um monte de coisas erradas, né? Mas Ele está aí sempre para nos perdoar, para nos socorrer e redirecionar, para que a gente possa superar e nos dá a oportunidade, né, de renascer para
seguindo a nossa caminhada. Então, o que a gente viu aí hoje, né, sobre as revelações, e que a gente saiba absorver bem essas revelações para nos transformarmos e podermos encurtar nossa caminhada. Nós temos alguns avisos. A casa tem nas segundas, quartas e domingos, né, no horário da reunião pública, o atendimento às crianças e adolescentes. Então, todos aqueles que têm filhos, sobrinhos, criança ou adolescente, né, trazer, que serão acolhidos. Mesmo os bebês podem ser trazidos e ser acolhidos. Enquanto vocês estão aqui na reunião, eles estão lá assimilando alguns ensinamentos. Nós temos nas quartas-feiras o estudo da introdução ao estudo do Espiritismo, de 19h45 às 21h15. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a introdução ao estudo do Espiritismo. Esse estudo é voltado para aqueles que desejam iniciar nas tarefas espíritas, né? E está aberto a todos aqueles que interessarem. Temos também aos domingos o Evangelho Reditivo, de 8h45 às 10h15. É sobre o Livro dos Espíritos, as obras básicas e o Evangelho Reditivo, que é uma edição da FEB. Esse já é voltado para as pessoas que querem aprofundar no estudo do Espiritismo. Então, todos aqueles que quiserem, né, aprofundar um pouco nos estudos, no domingo tem essa oportunidade que aprofunda um pouco mais. Nós vamos então fazer a nossa prece final e logo em seguida, aqueles que tiverem necessidade do passe, é só formar uma fila aqui à minha direita. Lembrando que durante os trabalhos, né, todos nós já recebemos as energias que nos são destinadas, já recebemos, vamos dizer assim, um passe espiritual. Mas aqueles que sentirem necessidade de ir à cabine, fiquem à vontade, e tem aqueles também que estão em tratamento, né, e tem essa necessidade de ir tomar o passe. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça em nossa caminhada, nos dê forças para superar as dificuldades do dia a dia, nos intua em nossa caminhada para deixarmos todos aqueles orgulhos, todas aquelas falhas que cometemos, às vezes instintivamente, que a gente abandone tudo isso e comece uma caminhada nova junto a Ele, buscando cada vez mais tratar o nosso corpo e a nossa alma de forma a ser útil a todos aqueles que estão à nossa volta, buscando sempre o amor e a caridade. Que o nosso mentor espiritual nos fortaleça também e esteja sempre conosco, nos intuindo e nos ajudando, para que possamos vencer e encurtar nossa caminhada no aperfeiçoamento. Que Jesus esteja em todos os corações, amparando e fortalecendo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam retornar em paz para os seus lares.